97. Reliazwit capítulo 629 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Houve um falatório do lado de fora da tenda. Nils, que estava deitado, de repente acordou com o barulho. Ao olhar para o lado, ele viu a cortina da tenda se levantar e Sua Excelência Machado de Ferro entrar enquanto abaixava a cabeça para passar. O comandante. Ele nunca imaginou que o comandante do primeiro exército viria visitá-lo. Ele rapidamente se sentou de forma correta e prestou continência. Sem formalidades, por favor. Machado de Ferro se aproximou da cama dele e se sentou ao lado. Como está seu ferimento? Nada grave. Só uns 2 dentes quebrados. Nils tocou sua bochecha inchada. Eu não estou ferido. Tudo bem. Machado de Ferro falou. A senhorita Nana esteve muito ocupada nesses últimos dias, e já que você tem apenas um machucado, conseguirá se recuperar sozinho. Quando o tratamento dos feridos terminar, você pode solicitar o serviço do Barão Pine para reparar seus dentes, e o primeiro exército pagará por isso. Entendo perfeitamente, não há razão para incomodá-la com um machucado tão pequeno. Afinal, a senhorita Nana está muito cansada. Nils hesitou por um momento antes de continuar. E quanto a onde? L. Ond foi um colega de equipe que havia dado uma coronhada no rosto de Nils com o rifle. Nils ainda se lembrava do momento em que esse colega havia mirado com o rifle em sua direção. Não se preocupe. Ele está bem. Machado de Ferro disse para confortá-lo. Ele foi detido pelos outros membros da equipe quando estava prestes a dar um tiro em você. Ele te atacou por causa da habilidade de uma bruxa pura. Então ele não será punido e logo retornará ao seu time para treinar. Sério? Nils ficou um pouco aliviado. Eu pensei que iria morrer naquele momento. E quanto aos outros times? De acordo com as preparações de guerra, a cada bunker seriam destinados 2 times de metralhadora e uma equipe de 5 homens para proteger o local. Então, mesmo se os inimigos se aproximassem do bunker, eles teriam a capacidade de defender a posição. Além dos 2 ou 3 soldados a cargo de trazerem munição para os times, todos os outros soldados também estariam usando pedras da retaliação divina. Teve alguns acidentes, mas nada muito grave, senão não estaríamos aqui. Machado de Ferro disse enquanto dava de ombros. A igreja foi forçada a recuar? Nils percebeu que havia acabado de fazer uma pergunta idiota. HMMM. Quero dizer, o que aconteceu depois que eu desmaiei? Os inimigos tentaram um último ataque, mas não conseguiram cruzar a 4ª trincheira. Ambos os exércitos da punição divina e de julgamento foram completamente derrotados, deixando mais de 2.000 cadáveres espalhados pelo campo de batalha. O resto fugiu em pânico. Nós vencemos a batalha. O que intrigava Nils era que Machado de Ferro não estava lá muito animado. O comandante falou da vitória de forma neutra. Machado de Ferro não explicou por que estava assim, e Nils não era ousado o suficiente para perguntar. Então houve um longo silêncio. Após um bom tempo, Machado de Ferro suspirou, colocou a mão do ombro de Nils e disse, já que você está bem, tenha um bom descanso. Eu vou visitar os outros soldados feridos. Vendo que Machado de Ferro estava prestes a ir embora, Nils juntou coragem e o parou. Vossa Excelência, sim. Eu quero sair do primeiro exército. Ele falou baixo. Machado de Ferro franziu as sobrancelhas. Por quê? Talvez. Eu não possa ser mais um atirador de metralhadora. Nils abaixou a cabeça, com vergonha. Toda vez que ele fechava os olhos, via a cena onde aquela garotinha com vestes brancas era morta pelos tiros de metralhadora. Eu hesitei em atirar no inimigo. Seu alvo era aquela bruxa pura menor de idade, não é? Machado de Ferro interrompeu. Seu time já me reportou isso quando fizeram um relatório pós-guerra. Eu não acho que sua atitude foi correta, porém, eu também não acho que foi errada. Então, eu só vou te perguntar uma coisa. Você vai trair Sua Majestade? Não. Vossa Excelência, claro que não. Nils rapidamente negou. Minha vida pertence a Sua Majestade. Então, eu não vou aprovar seu pedido. Machado de Ferro disse sem hesitação. Atualmente, estamos no momento mais crítico para o primeiro exército e para a cidade de Primavera Eterna. Eu quero que todos no exército honrem seus deveres e protejam Sua Majestade Roland Wimbledon a todo custo. E não podemos poupar esforços para tal. Se você não pode mais ser um atirador de metralhadora, bem, você pode ser um observador ou protetor, mas você está absolutamente proibido de deixar o exército, entendeu?
A última frase do comandante veio acompanhada de um tom autoritário. Sim, Vossa Excelência, Nils disse, prestando continência. Isso é tudo. Depois que Machado de Ferro saiu, sem olhar para trás, Nils se sentiu profundamente inquieto. Se nós vencemos a batalha, por que ele disse que estamos numa situação crítica neste momento? Porque Sua Excelência Machado de Ferro disse tão solenemente que quer que o primeiro exército proteja Sua Majestade a todo custo. Um terrível pensamento lhe veio à mente. Será que aconteceu alguma coisa com Sua Majestade durante a batalha? Assim que pensou nisso, ele estremeceu. Como estão as coisas? Calvin Cant entrou no quarto de sua filha e a viu guardando as roupas. O primeiro exército e as bruxas cercaram fortemente o castelo, e nem mesmo eu posso entrar. Edith torceu os lábios. Mas assim que lhe melhorar, receberemos uma notícia. E como não houve nenhuma notícia até agora, suponho que ele ainda esteja inconsciente. E quanto a você? Está se preparando para viajar? O Duque Calvin Cant pegou um vestido preto da montanha de vestidos na cama e o avaliou cuidadosamente. Este aqui é muito curto. Edith revirou os olhos. Eu por acaso disse que ia levar esse. E esse vestido aí não foi um presente seu? Eu lembro que você queria que eu o vestisse para participar de um banquete que Timothy iria realizar. É. Sério? Calvin jogou de volta o vestido na cama, constrangido. Você acha que as tropas de Sua Majestade irão voltar para a cidade de Primavera Eterna? Provavelmente. Edith enfiou vários vestidos na mala aberta. Embora a igreja tenha sido derrotada, muitos dos suprimentos do primeiro exército foram consumidos. O departamento de conselho precisará de um mês para recuperar a capacidade operacional. Se até lá Sua Majestade estiver bem, não haverá razão para ele permanecer na região norte pelo dado momento. Mas se ele ainda estiver inconsciente, ninguém poderá prever como estará o moral das tropas. Sob tal condição, Machado de Ferro não se atreverá a continuar atacando a cidade sagrada, então muito provavelmente ele retornará à região oeste. Em ambos os casos, eu terei que voltar. Portanto já estou adiantando as malas. Você quer mesmo voltar com eles? Calvin perguntou, preocupado. Se algo terrível acontecer a Sua Majestade, poderá haver uma guerra civil no reino, então seria melhor que você permanecesse aqui na região norte. É exatamente por isso que estou voltando à cidade de Primavera Eterna. Edith se levantou da cama e ajeitou seu cabelo para trás. Aquela cidade se tornou um novo ponto de partida do reino. Independentemente se Roland estiver presente ou não, não fará diferença. E o coma dele pode ser enxergado tanto como um desafio quanto uma oportunidade para a família Cant. O Duque Calvin Cant ficou espantado. Você vai, o seu modo de pensar é muito limitado, pai. Edith deu de ombros. A única que pode substituir Roland é a irmã dele, Tilly Wimbledon, e receio que ninguém além dela possa unir as pessoas normais às bruxas. Mas o problema é que ela também é uma bruxa. Então quando ela tiver que lidar com assuntos que envolvam a nobreza, precisará de uma pessoa para prestar-lhe ajuda. Ela parou por um momento e então continuou. Essa pessoa definitivamente será eu. Pai, este é o melhor atalho para escalar o pináculo do poder, e eu não quero perder essa oportunidade. Heleaswit capítulo 630. Nunca antes em sua vida, Rouxinol se sentiu tão cheia de remorsos e arrependida. Ela pensou que contanto que ficasse ao lado de Roland, ninguém poderia machucá-lo. Contudo, sem nenhuma marca de machucado no corpo, Rouxinol estava agora em um quarto do castelo olhando para Roland, que estava deitado inconsciente na cama. Não havia reação mágica no corpo de Roland e os órgãos internos dele estavam todos intactos. Portanto, Roland não estava infectado por alguma habilidade semelhante à semente da morte pacífica de noite, nem sob o dano de alguma habilidade poderosa capaz de destruir os órgãos. Embora Gatai soubesse de muitas coisas, ela não conseguiu apontar por qual tipo de habilidade Roland havia sido atingido, muito menos o método para acordá-lo. As bruxas haviam tentado de tudo para acordá-lo, mas foi tudo em vão. Roland não respondia a nenhum estímulo externo. Se ele não estivesse respirando, as pessoas pensariam que ele estava morto. Foi só neste momento que Rouxinol entendeu o alerta de Agatha. Não havia uma defesa absolutamente segura. Mas ela só foi entender isso tarde demais. Neste momento, passos apressados vieram de trás da porta. Raio entrou no quarto e vozeou. A bruxa pura acordou. Todas as bruxas no quarto imediatamente ficaram animadas. Fiquem calmas. Não vai dar certo se todas formos lá. Wendy disse. Além disso,
Não sabemos como é a habilidade dela. Por questão de segurança, a senhorita Agatha e Rouxinol irão lá para interrogá-la e depois nos dirão o que conseguiram. Respeitada profundamente pelas outras bruxas, todas ouviam quietamente as palavras de Wendy. Rouxinol respirou fundo e assentiu com a cabeça para Wendy. Deixa comigo. Baseado na sua experiência de ser uma fugitiva por anos, Rouxinol sabia bem que seu estado negativo de mente não ajudaria a mudar a situação atual. Ela não poderia se abster de suas responsabilidades por causa de um erro que ela própria cometeu, ainda mais numa situação como esta. Ela devia trazer Sua Majestade Roland de volta. Vamos. Agatha suspirou e disse. Enquanto saía do quarto, Rouxinol não pôde deixar de olhar para trás e ver Ana, que estava sentada ao lado da cama olhando fixamente para Roland, como se nada além dele pudesse atrair sua atenção. Rouxinol se sentiu ainda mais culpada em seu coração. Um quarto para servos no térreo do castelo havia sido transformado em uma cela especial. Dezenas de pedras da retaliação divina haviam sido embutidas atrás das quatro paredes, formando um buraco negro de poder mágico, e com isso, uma prisão anti-habilidade havia sido criada. Rouxinol estava bem ciente da pessoa que ela estava prestes a investigar. Após a batalha, o primeiro exército havia encontrado 3 bruxas puras que ainda estavam vivas dentro de um buraco quadrado na terceira trincheira. A primeira havia desmaiado de cansaço, a segunda estava em coma e a terceira estava consciente, porém tremia bastante. De acordo com a terceira bruxa pura, havia 5 bruxas escondidas no subterrâneo. 0. Isabela, Véu Negro, Magia e ela mesmo, Vanilla. Vanilla ainda disse que ela e Magia estiveram somente responsáveis por identificar a localização de Sua Majestade, Roland, e sorrateiramente escoltar as outras 3 bruxas puras para a batalha. Então elas não sabiam muito sobre o que exatamente a igreja planejava. Quanto a 0, Isabela e Véu Negro, elas estavam diretamente ligadas ao Papa e tinham o mesmo status de um arcebispo. Além disso, a cidade sagrada mantinha segredos sobre as habilidades delas, para que assim poucas pessoas soubessem dos detalhes. Véu Negro havia morrido e 0, desaparecido, então Rouxinol e Agatha só conseguiriam saber de alguma coisa ao interrogarem Isabela. Após investigar minuciosamente, a União das Bruxas havia descoberto que a razão pela qual Isabela estava em coma era porque ela havia consumido todo o seu poder mágico. Portanto, Isabela se recuperaria em 1 ou 2 dias. Além disso, Agatha havia encontrado um sigilo na mão de Isabela, mas não conseguiu identificá-lo, pois estava completamente destruído. Inesperadamente, Isabela ficou em coma por 5 dias e, por isso, Rouxinol havia ficado bastante inquieta, chegando ao ponto de até mesmo sugerir acordá-la com uma facada. Se não fosse por Wendy, ela realmente teria feito isso. Foi alguém que conseguiu acordá-la ou ela acordou sozinha? Agatha perguntou a Raio. Raio disse, ela acordou sozinha. Foi durante o turno de cinzas. Assim que acordou, Isabela se sentou na ponta da cama e disse que a prisão era inútil contra ela. O rosto de Rouxinol ficou sombrio, e ela perguntou, ela está nos desafiando? Já iremos descobrir. Agatha disse calmamente. Após passar por inúmeros guardas do primeiro exército, Rouxinol e Agatha entraram num quarto pequeno onde não havia janelas. Uma tocha presa à parede iluminava o local com uma luz fraca. Não havia nada neste quarto além de uma cama de madeira e uma mesa pequena. Isabela estava sentada, imóvel, na ponta da cama. Seus cabelos encaracolados caíam naturalmente sobre seus ombros e se tornavam dourado-avermelhados sob a luz da tocha. Ela ainda estava usando o manto vermelho característico de um padre, com sujeira em seu rosto que havia solidificado em manchas amareladas. Parece que 0 falhou completamente. Antes de Rouxinol perguntar algo, Isabela tomou a frente e falou. No final, ela não é abençoada por Deus. Abençoada por Deus. Rouxinol sorriu friamente. Não se preocupe, eu vos direi tudo o que sei. Como se não tivesse ouvido o sarcasmo de Rouxinol, Isabela suspirou e disse. Bem, estou à disposição de vocês. Rouxinol ficou surpresa com a atitude de Isabela, pois sabia que ela estava falando a verdade. Mas Rouxinol não iria pegar leve com ela por causa disso. Você disse que essa prisão não podia te segurar, não foi? Mas agora você está querendo colaborar? Eu consigo fazer com que as pedras da retaliação divina percam o efeito. Perto de mim, todas elas se tornarão inúteis, incluindo essas que vocês esconderam atrás das paredes. Isabela disse lentamente.
Mas tirando isso, eu não posso atravessar paredes ou escapar pelo subterrâneo, por isso é um desperdício prepararem um quarto como este para mim. Só uma cela normal bastaria. Você é capaz de anular o efeito das pedras da retaliação divina? A gata ficou muito surpresa e perguntou. Isabela respondeu francamente, as pedras de fato parecem buracos negros sem fundo. Mas eu posso fazer com que percam o efeito. Você quer dizer que foi você quem fez a pedra da retaliação divina de Sua Majestade Roland perder o efeito? Rouxinol firmou suas mãos em punhos. Eu não tive escolha naquele momento. Zero estava cega. Ela acreditava que somente um dos dois poderia ser abençoado por Deus. A gata cobriu a mão de Rouxinol e disse calmamente. Foi Zero que fez com que Sua Majestade ficasse inconsciente. Qual é a habilidade dela? Isabela franziu as sobrancelhas e disse, inconsciente. Pelo que sei, o vencedor logo é definido assim que Zero entra no corpo da pessoa. Se Roland não se tornou Zero instantaneamente, isso significa que Zero perdeu na Batalha das Almas. Será que ele está inconsciente porque não consegue digerir a imensa quantidade de memórias de Zero? Rouxinol e a gata se entreolharam. Batalha das Almas. Sim. Isabela disse com um tom baixo. É uma batalha que testa o espírito e a vontade. O vencedor ganha tudo, o perdedor perde tudo. Desde que Zero despertou como uma bruxa, ela nunca perdeu uma batalha das almas. Ela devorou várias pessoas e bruxas e absorveu suas memórias, conhecimentos e longevidade. E por causa disso, ela conseguiu viver por mais de 200 anos. Ao falar disso, Isabela fechou os olhos tristemente e disse, eu nunca imaginei que ela seria derrotada por um príncipe comum. Heleazwit capítulo 631. Após ouvir o que Isabela disse sobre a Batalha das Almas, Rouxinol começou a ficar deprimida. Você quer dizer que não sabe como fazer Sua Majestade acordar do coma? Ela balançou a cabeça e disse, isso é novo para mim, eu também não sei muito bem o que está acontecendo. Quer dizer, eu lembro que Zero ficou inconsciente por alguns minutos quando devorou Garcia. Quando eu perguntei, ela disse que havia encontrado algumas coisas interessantes nas memórias de Garcia, e que foi por esse motivo que ela havia demorado. 0 teve uma vida mais complicada do que a de qualquer outro, sem falar que ela tinha 200 anos. Então se Roland por acaso quis aceitar parte das memórias dela, acho que levará muito, mas muito tempo para digerir. Mas enquanto estiver vivo, acredito que ele acordará naturalmente. Rouxinol não tinha certeza se a informação em ser essencialmente verdadeira, mas sabia que Isabela não estava mentindo. Porém, Rouxinol também sabia que a situação não era tão boa assim. Será que esses 200 anos de memórias de Zero podem dominar Roland? E se Roland se perder no meio dessas memórias complicadas e nunca mais acordar? E mesmo que ele consiga absorver todas as memórias de Zero, será que ele continuará sendo aquele Roland Wimbledon de sempre? Aquele que eu acordo ansiosa para ver todos os dias. Todo esse carrilhão de pensamentos passava pela cabeça de Rouxinol. 2. Vamos falar da igreja. A gata disse após hesitar por um momento. O quanto você sabe da aliança, a predecessora da igreja? Eu sei quase tudo que Zero sabia. Isabela respondeu francamente. Vocês ainda duvidam do conteúdo das cartas? Desde que Zero assumiu a posição de papisa, todas as bruxas puras que haviam sido aprovadas pela autoridade secreta principal foram autorizadas a entrar na biblioteca e ler a história de 400 anos atrás. O conteúdo das cartas é verdadeiro. O Império das Bruxas de fato existiu, e os demônios são ameaças iminentes. A informação limitada daquelas cartas não é importante para nós. A gata sorriu. O Império das Bruxas é apenas história para você, mas para mim, é parte da minha vida. Eu sou uma bruxa da aliança. Isabela ficou perplexa com o que ouviu e perguntou, o quê? O que você disse? Eu vim da cidade sagrada de Taquila há mais de 400 anos e também testemunhei a destruição dela. Os demônios não são raros e ainda ocupam a maior parte das terras selvagens. Tem um acampamento de demônios no fim da Floresta das Brumas, a oeste do reino de Castelo Cinza. Roland já os encontrou antes. Isabela ficou atônita, sem saber o que falar. Nós lutaremos contra os demônios mais cedo ou mais tarde. Todos nós sabemos que a batalha da vontade divina está se aproximando. Roland só escolheu travar esta batalha contra a igreja porque queria aliviar a opressão sofrida pelas bruxas. A gata parou por um momento e então continuou, o que eu quero saber é, como a aliança se transformou na igreja. Bem, levou um bom tempo para Isabela ficar calma novamente.
Como mencionado nos registros históricos, durante a retirada, uma guerra civil estourou na aliança no nordeste da Cordilheira Intransponível. O motivo desse conflito não foi registrado. Só sabemos que a aliança se separou em dois grupos depois desse incidente. O primeiro grupo foi para um labirinto subterrâneo nas montanhas. O segundo, liderado pela cidade da Estrela Cadente, herdou a vontade de Alice, movendo-se em direção ao norte e assentando-se no platô de Hermes, que no final se tornou a igreja. Uma guerra civil durante a retirada. Agatha franziu as sobrancelhas e disse: Isso é suicídio. O escritor desses registros históricos também pensava o mesmo. Essa guerra civil ocasionou a morte de duas transcendentes e foi o início da Batalha da Fé, que durou muitos anos. Isabela suspirou. A Batalha da Fé teve como único propósito matar as bruxas que não pertenciam à cidade da Estrela Cadente. Somente assim a igreja poderia enterrar completamente o passado. Enterrar o passado para poder caçar as bruxas como bem entender? Tudo isso para criar um exército da punição divina inconsciente. Rouxinol disse com um tom frio de voz. Vocês são todas doentes. Sem essa guerra civil, os quatro reinos teriam sido controlados pela aliança desde o início. O tamanho do exército da punição divina teria sido bem maior. Isabela disse calmamente. Claro, já que Roland e Wimbledon agora possuem um método melhor, a cidade sagrada de Hermes já não será mais necessária. Percebo que você não é muito apegada à igreja. Rouxinol disse com sarcasmo. Contanto que os demônios possam ser derrotados, não ligo para quem estará no comando do continente. A aliança só fez o que fez para derrotar os demônios. Isabela fechou os olhos e disse. Embora Zero fosse louca, a vontade dela de lutar contra os demônios era maior do que a de qualquer um, e foi por isso que eu escolhi ajudá-la. Ouvindo isso, Rouxinol logo puxou a adaga. Se matá-la pudesse acordar Roland, eu não te pararia. Agatha sussurrou. Após um bom tempo, Rouxinol indignadamente colocou a adaga de volta na bainha. A propósito, quero falar mais uma coisa. Assim que as duas estavam prestes a sair, Isabela de repente falou. Apesar de Zero permitir que as outras bruxas puras entrassem na biblioteca, ela proibia qualquer uma de visitar a sala de orações. Não podíamos nem mesmo nos aproximar. Ela me disse que somente lá ela conseguia encontrar-se com Deus diretamente. Rouxinol bateu na parede furiosamente quando saiu do cativeiro e disse, droga. Ainda não sabemos como acordar Sua Majestade. Fizemos o que podíamos, e tudo o que nos resta agora é esperar. Agatha disse, confortando-a. Bem, vamos repassar o que obtemos para as outras bruxas primeiro. Eu juro que ela vai pagar caro, tudo no seu tempo. Ainda precisamos dela viva para explorarmos os segredos das pedras da retaliação divina. Rapidamente, as bruxas se reuniram fora do quarto de Roland, e Agatha começou a contar o que havia obtido de Isabela. Mas Rouxinol não estava com cabeça para ficar ali. Ela quietamente foi para um canto, ativou sua habilidade do mundo da névoa, e foi para o quarto de Roland. Havia apenas Ana no quarto silencioso. Rouxinol lentamente se aproximou da cama e viu Ana segurando a mão direita de Roland e sussurrando baixinho. Você se lembra do que eu te disse? Se você morresse, eu iria para a ilha adormecida com aqueles que estivessem dispostos a seguir seu legado e lutar contra a igreja até o final. Mas você ainda está vivo. Você está apenas dormindo. Então eu vou esperar para sempre. Enquanto você respirar, ficarei ao teu lado. Por um dia, um ano, ou por toda a minha vida. Por isso, pode dormir. Eu estarei aqui quando você acordar. Rouxinol sentiu seu coração apertar fortemente. Esse sentimento de tristeza era muito doloroso, mais doloroso do que qualquer ferimento. Rouxinol se ajoelhou e cobriu seu peito com força. Lágrimas e mais lágrimas escorreram de seus olhos. Heliaswit capítulo 632. Quando sua visão embaçada se habituou à luminosidade do local, um teto branco foi a primeira coisa que Roland viu. Levou vários segundos para ele se livrar da tontura enquanto sua visão ficava cada vez mais clara. Onde estou? Roland pensou. Ele de repente se sentou na cama e notou que estava num quarto moderno. Nesse quarto havia uma cama bem macia, uma mesinha com um abajur em cima e um guarda-roupa marrom. A luz do sol passava pelas persianas e banhava seus braços, fazendo ele se sentir aquecido. Droga! A batalha ainda não terminou? A sonolência de Roland desapareceu completamente. Ele se levantou da cama e esticou a mão para invocar uma arma de autodefesa, mas sua mão ainda permaneceu vazia após várias tentativas. Seu coração apertou. Será que
As regras do campo de batalha mudaram novamente. Isso é muito ruim. Se eu não tiver uma arma, serei espancado por ela devido à força e agilidade que ela possui. E porque esse cenário é novo para mim. O campo de batalha não deveria se basear em minhas memórias. Roland quietamente se aproximou da porta e encostou o ouvido. Ele ouviu uma voz fraca e intermitente, parecendo um noticiário de TV. Ele cuidadosamente girou a maçaneta e abriu a porta. Uma sala de estar apareceu diante dele. Havia um ventilador barulhento, um sofá vazio, uma mesinha para chá e uma televisão ligada. A voz que ele ouviu antes era da televisão. Além dele, não havia ninguém na sala de estar. Essa situação era um pouco estranha. Roland respirou lentamente e caminhou pela sala. A fita vermelha amarrada na frente do ventilador chacoalhava com o vento, e o ar soprado refrescava. Ele percebeu que a sala estava um pouco abafada, e o canto das cigarras, que vinha do lado de fora, indicava que era verão. Algumas revistas estavam espalhadas pelo sofá. Roland pegou uma delas e passou algumas páginas. O conteúdo da revista era bem infantil. Tinha também algumas de moda, horóscopos e afins, ou seja, conteúdo para garotinhas maturas. Roland franziu as sobrancelhas com mais força. Esta casa aparentemente não era sua, já que ele nunca iria comprar revistas como essas, seja na sua vida passada ou na presente. O noticiário na televisão neste momento atraiu a atenção de Roland. Ontem ao anoitecer, uma explosão inexplicável aconteceu numa universidade local. O prédio da faculdade sofreu vários danos. As imagens mostram que a cobertura foi completamente destruída e praticamente todas as janelas de vidro do prédio se estilhaçaram, deixando cacos de vidro por todo lugar. O que realmente aconteceu? Nossa repórter está agora mesmo no local. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Roland ficou com a boca aberta, pois não conseguia acreditar no que estava vendo. Boa tarde a todos. Eu estou agora mesmo na frente do prédio onde a explosão ocorreu. A repórter apareceu na TV, e atrás dela estava o enorme prédio onde Roland batalhou com Zero. Segundo testemunhas, clarões bem fortes iluminaram metade do céu e várias explosões puderam ser ouvidas. Felizmente, não houve nenhuma morte, já que não havia muitos estudantes no campus devido ao feriado. O campus já foi completamente interditado pela polícia. Entretanto, a causa da explosão ainda não foi esclarecida. Qual é a sua opinião sobre o acidente? A apresentadora de noticiário perguntou à repórter. Só podemos afirmar que foi algo muito estranho. Não há nenhum duto de gás instalado no prédio ou outra coisa que possa ocasionar uma explosão. A repórter disse prontamente. Algumas pessoas especularam que talvez tenha sido a queda de um avião, outras disseram que algum meteorito pode ter sido a causa. Algumas até mesmo falaram em OVNIs. Mas enfim, retornarei imediatamente com mais notícias assim que a polícia obter mais informações. Obrigada. A apresentadora de noticiário acenou com a cabeça. Vamos para a próxima notícia. O verão deste ano é o mais quente em 20 anos. Após a notícia da explosão no campus, Roland não conseguiu ouvir mais nada do noticiário. A Batalha das Almas não era uma ilusão? Como isso é possível? Após ficar paralisado por um momento, ele rapidamente correu em direção à porta de saída. Assim que abriu a porta, o que apareceu diante dele foi uma cidade moderna. À distância, prédios e arranha-céus formavam uma selva de concreto. Roland também conseguiu ver ruas com tráfego movimentado e pedestres passando para lá e para cá. E, neste momento, ele estava de pé no corredor de um edifício de apartamentos. Ele se virou e viu uma placa dourada com o número 0825 pendurada na porta do apartamento que ele acabou de sair. Porta essa que parecia ser de má qualidade. Se eu não me engano, 08 deve ser o número do andar, e 25, o número do apartamento. Ou seja, apartamento 25 do 8º andar? Com licença. Por favor, não fique no meio do caminho. Você está bloqueando o corredor. Roland ficou um pouco surpreso. Ele olhou para o lado e viu que uma mulher de meia idade o encarava impacientemente. Aparentemente, ela vivia no apartamento ao lado. A mulher resmungou friamente e passou por Roland depois que ele abriu espaço para ela. Assim que ela passou, Roland sentiu o cheiro forte de perfume barato. Cara maluco. Não tem trabalho e ainda fica andando por aí só com camiseta e cueca. Ele não tem vergonha na cara. A mulher murmurou bem baixinho, mas a voz dela chegou aos ouvidos de Roland. Roland voltou para o apartamento e fechou a porta com força. Apareça, Zero. Não fique se escondendo. Esse é o seu novo truque.
Me confundi. Não seja ridícula. Isso tudo não passa de uma ilusão. Nada aconteceu. Roland pegou um copo de vidro na mesa e arremessou na parede. O copo se estilhaçou em pedaços. É assim que você quer me derrotar? Ele riu com escárnio. Tentando me prender nessa ilusão para sempre. Você não vai conseguir me prender. Zero. Ele imediatamente agiu sem hesitação. Como eu me livro dessa ilusão? Roland pensou. Suicídio definitivamente seria a última opção. Roland decidiu começar pelo mais simples, criar uma queda. Ele pegou algumas cadeiras e as empilhou da maior para a menor. Em seguida subiu na cadeira mais alta, com sua cabeça quase tocando o teto. Cair para trás a esta altura era de fato algo assustador, mas essa barreira psicológica não era nada para Roland, que havia morrido de diferentes formas na mão de Zero. Além disso, ele havia empilhado as cadeiras na frente do sofá, então não aconteceria nada de grave se ele caísse de mau jeito. Foi neste exato momento que ele ouviu alguém destrancando a porta. Será que é o dono do apartamento que voltou? Roland pensou. De repente, Roland perdeu o equilíbrio e as cadeiras empilhadas desabaram. Enquanto caía, ele virou a cabeça e viu uma garota que aparentava ter seus 11 ou 12 anos, carregando uma mochila nas costas. Contudo, ele a reconheceu imediatamente quando viu seus cabelos longos e brancos e seus olhos vermelhos. Zero. E ela obviamente ficou surpresa ao ver Roland. O que você está fazendo, tio? Tio? Roland pensou. Ao cair no chão, sua visão ficou embaçada e retorcida. No momento seguinte, Roland o cortou alarmado enquanto ofegava bastante. Um quarto familiar apareceu diante de seus olhos. As paredes acinzentadas com algumas rachaduras pequenas, as cortinas de veludo grossas, e a pedra mágica que brilhava, iluminando o local. Esta é a cidade de Primavera Eterna. Pá! Foi o som de um balde de madeira caindo no chão. Roland virou o rosto na direção do som e viu Ana olhando fixamente para ele. Em seguida, Ana correu em sua direção. Heleazwit capítulo 633. Após se abraçarem por um longo tempo, Roland acariciou o rosto de Ana e disse com um tom gentil: Você ficou mais magra. Embora repletos de lágrimas, os olhos de Ana ainda eram tão puros quanto a água cristalina de um lago. Roland conseguiu ver claramente sua própria sombra refletindo nos olhos azuis de Ana. Mas ele também notou que ela estava muito magra. Ao tocar nas costas dela, Roland conseguiu sentir os ossos da espinha dorsal de Ana, e ao olhá-la de frente, viu que as clavículas dela estavam muito protuberantes. Me desculpe por fazê-la se preocupar. Sentindo a fragrância de Ana, Roland sentiu paz em seu coração novamente. Foi apenas um piscar de olhos, mas ele sentiu que não se viam por séculos. Ana balançou a cabeça e limpou as lágrimas do rosto, dizendo: Está tudo bem, já que você acordou. Por quanto tempo eu estive em coma? 3 dias ou uma semana? Roland ficou incerto sobre os números quando viu que Ana havia ficado tão magra. Mais de um mês. O quê? Roland ficou atônito. Para ser mais exata, 52 dias. Vendo o rosto espantado de Roland, Ana não pôde deixar de explodir em risos e dizer: Já é outono agora. Perceba que as cortinas foram mudadas. Eu fiquei inconsciente por quase 2 meses. Roland incredulamente moveu os braços e os dedos do pé, mas ele não sentiu nenhum desconforto. Como eu me alimentei? Você não se alimentou. Ana se encostou no ombro de Roland e segurou as roupas dele firmemente, como se estivesse com medo que ele fosse dormir novamente. Alguém se alimentou por você. Ah, isso é possível. E a habilidade de noite da associação presas de sangue. Ela implantou uma semente da simbiose em seu corpo e depois só precisou comer por 2. Então a habilidade dela também pode ser usada desse jeito. Roland achou isso incrível, pois essa simbiose não só o manteve vivo, como também conservou todos os músculos de seu corpo. Em outras palavras, essa simbiose conseguia conectar 2 corpos para compartilhar um só sistema corpóreo. Roland suspirou e olhou para o balde de madeira que havia caído das mãos de Ana e derramado água morna no chão. Obrigado por cuidar de mim por todos esses dias. Alguém deve ter limpado meu corpo e mudado minhas roupas durante esses 52 dias. Somente Ana, que é cuidadosa e paciente, poderia fazer um trabalho tão complicado como esse dia após dia. Roland pensou. Comparado com o que você fez, isso não foi nada demais. Ana disse gentilmente. Você honrou sua promessa com as bruxas. Você derrotou as forças da igreja. Cada bruxa da União das Bruxas gostaria de mostrar gratidão a você. Se não fosse eu,
Alguma outra bruxa com certeza se ofereceria para ser sua cuidadora. Mas eu preferiria que fosse você tomando conta de mim. Roland olhou para Ana e a beijou. Após beijos e mais beijos, Ana disse com suas bochechas coradas: bem, eu vou contar para as outras bruxas que você acordou. Elas vão adorar saber disso. Ou podíamos continuar? Roland disse com um sorriso maroto. Ana inclinou a cabeça subconscientemente e disse: você acabou de acordar, por isso é necessário que repouse, mas eu me sinto cheio de energia. A resposta ainda não. Esqueça isso de continuar. Ana levantou a mão e deu alguns tapinhas em Roland. Em seguida, ela se levantou, pegou o balde de madeira no chão, caminhou em direção à porta e relutantemente disse: volto já. Eu já dormi o bastante, então não precisa ficar preocupada. Roland mostrou um sorriso. Depois que Ana fechou a porta, Roland franziu as sobrancelhas. Por que eu dormi por tanto tempo? Isso tem algo a ver com o fenômeno estranho em meu sonho. Roland pensou, sentindo-se inquieto. Geralmente falando, depois que as pessoas acordam de um sonho, elas rapidamente começam a se esquecer de várias partes, e em menos de um dia, nem mesmo se lembram do que sonharam. Mas até agora, Roland ainda lembrava claramente o que havia acontecido no sonho. Aquela adolescente realmente era Zero. Mas por que ela me chamou de tio? Além disso, a expressão de surpresa no rosto dela parecia genuína. Quanto mais Roland lembrava, mais ele achava estranho. A cidade em seu sonho definitivamente não era um lugar que ele viveu no passado. A faculdade que apareceu na TV era uma prova disso. A faculdade em sua memória havia sido construída ao lado de uma montanha e ficava rodeada por natureza. Entretanto, quando viu o noticiário na TV, Roland notou que havia vários prédios e arranha-céus ao redor da faculdade. Também havia algo de estranho com o edifício de apartamentos. Aqueles corredores, que passavam pela frente do edifício ao invés do meio, faziam parte de uma arquitetura antiga, como a dos anos 70 ou 80. Esse edifício antigo criava um grande contraste quando comparado com os outros prédios da cidade, que eram todos modernos. Além disso, a porta verde escura anti-roubo e o ventilador de mesa antigo não combinavam com a TV colorida moderna pendurada na parede. Ninguém decoraria sua casa assim, a não ser que o dono tivesse algum tipo de hobby especial. Tudo parecia tão real e irreal ao mesmo tempo. Será que Zero criou esse pesadelo para me confundir? Enquanto Roland ainda estava perdido em pensamentos, barulhos vieram de trás da porta. Um grupo de bruxas invadiu o quarto e o cercou. Rodeado por tantas delas, Roland se sentiu um pouco envergonhado. Resumindo, estou bem. Nesses dias. Antes que pudesse terminar de falar, Raio pulou na cama e o abraçou pelo pescoço. Ainda bem. Wendy colocou as mãos no peito e disse animadamente: você finalmente acordou. Lily franziu os lábios e disse: que cara problemático, deixando a gente preocupada. Luna murmurou: você? Preocupada com os outros? Isso é raro. Ao contrário das bruxas, as pessoas normais são muito frágeis. A gata pegou uma pedra da aferição, colocou entre seus olhos e Roland, e continuou a dizer: não há nenhuma reação mágica. Parece que você não herdou nenhuma habilidade de Zero. E quanto às memórias? Obteve alguma memória da papisa? Roland ficou um pouco surpreso e perguntou: como você sabe disso? Conseguimos capturar uma bruxa pura da igreja. Ouvimos isso dela. Se é sério. Bem, parece que eu não herdei nenhuma memória de Zero. Espere um momento. E se ele não for o antigo príncipe Roland? Talvez ele tenha sido corrompido pelas memórias de Zero. Cinzas de repente falou. Quem pode provar que ele é Roland, e não Zero? Deixa de coisa. Você só sabe criar confusão. André revirou os olhos para Cinzas e disse: eu tenho certeza de que ele é Sua Majestade, Roland. A voz de Rouxinol veio do outro lado da cama, mas para surpresa de Roland, ela estava invisível. Em seguida foi Nana, Pergaminho, Ramos. Ao receber tanto carinho das bruxas, Roland sentiu seu coração aquecer. A última foi Tilly. Ela segurou a mão de Roland e disse com um sorriso no rosto: bem-vindo de volta, meu irmão. Heliaswit capítulo 634. Uma hora depois, Roland finalmente tomou conhecimento do que aconteceu enquanto ele esteve em coma por mais de um mês. Sem dúvida alguma a igreja havia sofrido maus bocados, já que quase todos os guerreiros da punição divina foram mortos, e metade dos guerreiros de julgamento morreram no campo de batalha. Entre os mais de 2.000 inimigos que fugiram,
A maioria deles havia consumido as pílulas da loucura e, por isso, seriam corroídos pelo poder mágico cedo ou tarde. O que era pior, o Papa desapareceu e a maioria dos comandantes de maior autoridade da Igreja também haviam morrido em batalha. Após essa batalha, a cidade sagrada de Hermes nunca mais teria outra chance de invadir a fronteira do reino de Castelo Cinza. Até mesmo sobreviver aos meses dos demônios seria um desafio para eles. Entretanto, o primeiro exército também havia sofrido perdas severas. A maioria dessas baixas foi causada por uma bruxa pura, o Véu Negro. Todos os soldados que fizeram contato visual com ela e não estavam usando uma pedra da retaliação divina foram afetados. Das mais de 700 mortes, 80% foram causadas por ela. Após a batalha, rumores sobre o estado de Roland enfraqueceram fortemente o moral do exército. Sob tais circunstâncias, Machado de Ferro emitiu uma ordem para retirar as tropas da Vila do Vale Profundo e retornar à cidade de Primavera Eterna. Felizmente, o trabalho da prefeitura foi impecável. A declaração ao público foi que Sua Majestade havia sido ferido em batalha e que agora precisava passar um tempo de cama, recuperando-se. O funeral dos soldados mortos em batalha do primeiro exército foi conduzido por Machado de Ferro e Barov. Após ouvir a informação sobre as bruxas puras, o interesse de Roland foi atiçado. Você está dizendo que elas não são muito apegadas à igreja? Ele se virou para a gata. E essa bruxa chamada Isabela está disposta a nos ajudar na batalha contra os demônios. Vanilla e Magia não foram criadas por um arcebispo. Elas viviam num convento e, por causa de suas habilidades, foram escolhidas pelo sumo pontífice para ajudar Zero e as outras bruxas. Rouxinol já confirmou a veracidade das informações. A gata respondeu. Quanto a Isabela, ela parece não ligar muito para quem serve contanto que esse alguém possa derrotar os demônios. Qual é a sua opinião? Eu sugiro aceitá-la. Mas ela é uma bruxa pura criada pela igreja. Ela é nossa inimiga. Pergaminho franziu as sobrancelhas e disse. Foi por causa dela que aquela bruxa chamada Zero teve a chance de atacar Sua Majestade. Pelo que sei, Wendy também foi criada pela igreja. Ela é diferente. Ela nunca usou o poder dela para ferir alguém. Isabela também nunca feriu ninguém diretamente. A habilidade dela só funciona em pedras da retaliação divina. A gata refutou. Além disso, Rouxinol confirmou que ela não está mentindo. Isso é verdade? Roland olhou para o outro lado da cama. Após um momento, ele ouviu uma resposta relutante. Sim. O mais importante de tudo é a habilidade dela. A gata continuou. Isabela mencionou que qualquer buraco negro formado pelas pedras da retaliação divina possui um tremor único, e que ela pode criar um tremor no sentido oposto que anulará o efeito da pedra. Talvez esta seja a chave para descobrirmos o segredo do eversivo mágico. Eu até mesmo acho que ela é um eversivo mágico natural. Se nós descobrirmos a relação entre as pedras da retaliação divina e o poder mágico, talvez consigamos obter um método para anular o efeito das pedras, sem falar de outras coisas que podem surgir com o estudo. Ouvindo isso, as outras bruxas no quarto ficaram fascinadas. Para a maioria delas, as pedras da retaliação divina eram como inimigos invencíveis. Devido à restrição dessas pedras, elas foram sujeitas à opressão e exílio, e nada podiam fazer para livrar-se da perseguição da igreja e dos nobres. Roland esfregou o queixo enquanto pensava, criar um tremor para cancelar outro tremor? Essas são basicamente as mesmas características de uma onda. Isso quer dizer que o poder mágico se espalha da mesma forma que uma onda? Por enquanto a mantenha presa. Ele disse após um momento de ponderação. Tomarei uma decisão quando conversar com ela. Obviamente, as bruxas não eram as únicas na cidade de Primavera Eterna que haviam se preocupado com ele. Na tarde do mesmo dia, Barov, Machado de Ferro, Carl e os outros oficiais receberam a notícia e vieram para o castelo um atrás do outro. Todos ficaram aliviados ao vê-lo acordado, especialmente o diretor da prefeitura, Barov, que até mesmo chorou enquanto abraçava Roland. Já que Roland havia acabado de acordar, ao invés de perguntar coisas relacionadas a assuntos governamentais, ele preferiu jogar conversa fora com eles a fim de descontrair. Sua longa ausência devido ao coma assustou muito os residentes da cidade de Primavera Eterna. Neste momento, a coisa mais importante a fazer era animá-los e informar a todos que o rei deles havia se recuperado. À noite, um grande banquete foi realizado no castelo. Quase todos os oficiais da prefeitura e do primeiro exército estavam presentes. As mesas repletas de comida eram tantas que se estenderam até o quintal.
Roland também ordenou que eles mandassem carroças carregadas de mingau de aveia para a praça, para que assim todos os cidadãos também pudessem participar da celebração. Após o banquete, Roland voltou para o seu quarto. Rouxinol. Ele disse suavemente. Não houve resposta. Rouxinol. Ele repetiu. Eu sei que você está aí. Ainda silêncio. Roland suspirou, se virou numa direção e deu 2 passos. Ele estendeu a mão e sentiu que Rouxinol estava ali, invisível. Rouxinol saiu do mundo da névoa e já estava prestes a se ajoelhar, mas Roland a segurou. Roland olhou fixamente para Rouxinol e disse antes que ela pudesse abrir a boca, eu sei que você se sente culpada. Mas por favor, não se sinta assim. Não foi sua culpa. Além disso, eu estou seguro agora. Entendeu? A gata tentou me alertar, mas eu ainda. Vossa Majestade. Roland abraçou Rouxinol diretamente. Essa era a primeira vez que ele tomava a iniciativa de abraçar Rouxinol. Roland originalmente havia preparado muitas palavras para confortá-la, mas ele mudou de ideia assim que abriu a boca. Ele sabia o que ela realmente precisava. No campo de batalha, quando ele estava prestes a ser atingido por Zero, Rouxinol empurrou ele para um lado e se atirou na direção do feixe de luz, não se importando com a própria segurança. Aquela cena onde Rouxinol ficava na frente dele para protegê-lo ainda estava vívida em sua memória. Ela estava preparada para se sacrificar por ele naquele momento. Espere por mim. Roland sussurrou. Eu vou resolver isso. Resolver? O quê? Ele não respondeu, mas sabia que Rouxinol havia entendido o que ele quis dizer. A respiração rápida dela era a maior prova disso. O silêncio era uma ferida invisível. Já que ele não poderia ignorar, ele teria que assumir a responsabilidade. Mesmo que fosse um caminho repleto de espinhos. Ele sentiu Rouxinol gradualmente relaxar em seus braços. O nervoso dela, por fim, se transformou em determinação. Num momento de vulnerabilidade, uma promessa já seria o suficiente. Eu vou esperar. Ela começou a chorar. Lágrimas apareceram nos olhos dela, mas não eram de tristeza. As lágrimas de Rouxinol fortaleceram ainda mais a determinação de Roland. Depois que Rouxinol saiu, ele se deitou e dormiu profundamente. Ao abrir os olhos, ele viu aquele teto branco novamente. Não me diga. Aquele sonho horrível de novo? Já que Roland sabia como sair do sonho, ele estava mais calmo desta vez. Esfregando a parte de trás de sua cabeça, que ainda estava doendo, ele caminhou em direção à sala de estar. Ao chegar lá, ele viu uma garota de cabelos brancos trazendo alguns pratos da cozinha. Você finalmente acordou. Ela franziu as sobrancelhas. Você ficou doido ontem, tio? Heliaswitch capítulo 635, 0? Roland perguntou, hesitando. Ela revirou os olhos e se curvou para colocar os pratos na mesa antes de se sentar. O que você tá fazendo aí? Não vai tomar café da manhã? A garotinha era magra e tinha uma voz doce. Ela usava um vestido azul e meias brancas de seda. Os pés dela eram bem pequenos. Ela era totalmente diferente daquela bruxa pura louca que só pensava em matá-lo. Contudo, ela não negou o nome, o que indicava que o nome dela realmente era Zero. O que eu devo fazer? Matá-la? Agora que ela é apenas uma garotinha, é meio que impossível que ela me rasgue em pedaços com a força de uma extraordinária, não é? Roland foi na cozinha, pegou uma faca e escondeu na cintura antes de retornar à mesa onde Zero estava. Havia um ovo frito e 2 torradas em seu prato. Bem, ele tinha uma torrada a mais que ela. O ovo frito estava no ponto, com as bordas levemente queimadas e a gema um pouco mole. Zero habilmente pegou o ovo frito com azia e devorou rapidamente antes de prosseguir para a torrada. O que você estava fazendo ontem? Você viu alguma barata no teto? Não, é porque o teto estava um pouco sujo, daí eu decidi limpar. Roland casualmente criou um motivo. Sério? Ela olhou para o teto e perguntou, por que você não tentou limpar com um pano amarrado numa vassoura ou num rodo? Cof. De qualquer maneira, tá limpo agora. Ele tossiu e falou. Você que fez o café da manhã? Tio, você está bem? Zero pareceu um pouco preocupada agora. Desde que eu me mudei pra cá, sou eu que sempre faço o café da manhã. Você sabe disso. Desde que você se mudou pra cá? Então onde você vivia antes? Roland abriu a boca, mas não perguntou. Obviamente, ela iria suspeitar de sua identidade se ele fizesse essa pergunta. Zero rapidamente terminou de tomar o café da manhã. Ela estendeu a mão na direção de Roland e disse, me dê dinheiro para comprar comida. O quê?
A geladeira tá ficando sem comida. Eu vou lá no supermercado comprar. Como eu posso comprar sem dinheiro? Uma estudante do ensino fundamental já sabe como comprar comida no supermercado. Roland pensou enquanto colocava a mão no bolso, mas percebeu que não tinha nenhum centavo. Bem, parece que estou sem, na segunda gaveta da sua mesa de cabeceira, Zero disse com um suspiro. Roland foi para o quarto e encontrou sua carteira, que tinha mais ou menos 300 yuan e vários bilhetes de loteria. Quanto você precisa? Roland retornou à sala de estar. 20 yuan já dá. Já que não era seu dinheiro, Roland generosamente pegou 50 yuan e deu para ela, dizendo, guarde um pouco do troco para quando precisar comprar mais alguma coisa. Surpresa, Zero olhou para Roland e, imediatamente, enfiou 50 yuan na sua bolsinha. Sua mão, Roland notou 2 band-aids nos dedos de Zero. Eu me machuquei quando fui catar uns cacos de vidro. Não é nada demais. Claro, seria ótimo se você não bagunçasse a casa e saísse derrubando pratos por aí. Ela deu de ombros, pegou a mochila e caminhou em direção à porta. Eu vou para a escola. Provavelmente ficarei até depois do meio-dia, então não se esqueça de lavar os pratos. Espere. Você não está no período de férias escolares? Eu tô indo pro reforço escolar. O senhor sabe disso. Zero disse, colocando os sapatos. Tio, se sua cabeça ainda estiver doendo, vá no médico. E não faça coisas estúpidas de novo. Após meio minuto, Roland saiu do apartamento 0825 e olhou para baixo enquanto se inclinava no parapeito do corredor. Ele logo viu Zero saindo do edifício. Estranhamente, as pessoas na rua pareciam estar acostumadas, já que ninguém lançava olhares de curiosidade para ela. Zero esperou por um momento até que 2 garotas loiras se aproximaram dela. Em seguida, as 3 saíram juntas. Então ela fez algumas amigas neste mundo. Roland não pôde deixar de esfregar a testa e pensar, que sonho absurdo, o que devo fazer agora? Seguir ela? Ele não acreditava que Zero poderia ter realmente criado uma cidade inteira. Quando Roland se virou e quis voltar para o apartamento, ele de repente ficou alarmado pelo que viu. Uma mulher bonita caminhava em sua direção. Ela tinha cabelos cinzas, sobrancelhas finas, e o nariz e lábios dela lembravam muito os de Tilly. Contudo, ela possuía uma aura arrogante que afugentaria qualquer homem. Ele nunca tinha visto ela antes, mas as memórias do antigo príncipe Roland diziam que obviamente esta era sua irmã mais velha, Princesa Garcia do reino de Castelo Cinza. Garcia Wimbledon. Roland subconscientemente procurou pela faca que estava escondida em sua cintura. Saia do meu caminho. A mulher mostrou uma expressão de desprezo. Deixe-me passar. Você não me reconhece? Ele ficou muito surpreso. Ela sorriu e disse, por que eu deveria te conhecer? Só porque você tem a mesma cor de cabelo que eu? Roland olhou para ela fixamente enquanto abria a passagem. Você é Garcia, não é? Sim, e daí? A expressão no rosto dela ficou sombria. Já que você sabe meu nome, deve saber o que acontece quando eu fico irritada. Eu tô te avisando, não procure confusão comigo. Ela esticou o braço direito e em seguida estalou o pescoço, como se estivesse preparada para lutar. Ela não me conhece. Mas por que ela não ficou surpresa ao saber que eu sei o nome dela? Roland estava achando tudo isso difícil de entender. Garcia voltou para o apartamento dela e fechou a porta com força. Roland caminhou pelo corredor e deu uma olhada rápida quando passou pela frente do apartamento de Garcia. O número do apartamento dela era 0827. Bem perto do apartamento dele. Olhando para as inúmeras portas ao longo do corredor, ele de repente pensou em algo. Há quantos apartamentos neste edifício? Afinal, o corredor era terrivelmente longo. Ao ficar na frente do apartamento 0827, ele não conseguia ver o fim do corredor. Ele imediatamente voltou para o seu apartamento, pegou as chaves, trancou a porta pelo lado de fora e começou a correr pelo corredor. Ao longo do caminho, Roland viu inúmeros cartazes pequenos que faziam propaganda de marcas. Esse tipo de propaganda era bastante utilizado nos anos 70, quando não havia internet, mas nos dias atuais, esse modelo de propaganda já havia desaparecido há anos. Foi uma corrida de 400 metros. Ao chegar no fim do corredor, ofegando o que só, Roland viu o último apartamento, 0899, e também viu as escadarias que levavam para o próximo andar. Isso era simplesmente incrível. Quem foi esse sujeito que projetou um edifício com 99 apartamentos lado a lado a cada andar?
Levando em conta as construções dos anos 70 ou 80, um andar com 10 apartamentos já seria considerado de larga escala. Em seguida, Roland subiu as escadarias. Boa parte da tinta verde que cobria o corrimão já havia descascado e agora a ferrugem ocupava o lugar. O último andar era o 22. Ao checar o primeiro apartamento do corredor, Roland notou que não havia placa de identificação. Então ele procurou por um apartamento que tivesse. Ele checou um por um até que viu o primeiro números, 2245. Após fazer uma conta rápida, ele chegou à conclusão que havia 2124 apartamentos em todo o edifício. 2. Você não conseguirá me vencer. Eu já devorei milhares de guerreiros e até mesmo uma extraordinária ao longo dos anos. Roland de repente se lembrou do que Zero disse durante a Batalha das Almas. Será que todos os moradores deste edifício são pessoas que perderam para Zero na Batalha das Almas? Roland ficou atônito ao pensar nisso. E parecia que agora, Zero havia se tornado um deles. Heliaswitch capítulo 636. Roland havia subido mais de 10 andares sem parar. Quando ele relaxou os músculos, sentiu suas pernas fadigarem. Não havia elevadores nesse edifício antigo. Embora fosse um sonho, Roland se sentiu grato por não ter que viver no 22º andar, já que para sair ele teria que descer 22 escadarias seguidas. Sem dúvida alguma, Zero deve ter sido a criadora disso tudo, mas algo deve ter saído do controle. Afinal, por que ela se esforçaria tanto para criar um sonho tão bizarro apenas para me deixar testemunhar o fracasso dela? Isso não apenas apagou as memórias dela como bruxa pura, como também a transformou numa estudante frágil. Nesse momento, várias ideias perversas passaram pela mente de Roland. Afinal, Zero não passava de uma garotinha inofensiva agora. O que poderia ser dito neste momento era que Zero de fato fez algo que criou uma distorção irreversível de memórias. Contudo, o resultado final foi algo que ela nunca havia esperado. Esse edifício antigo de apartamentos provavelmente reflete as memórias de Zero, tentando adequar-se ao mundo moderno. 1. Já os arranha-céus à distância, os carros modernos, as TVs coloridas e outras tecnologias, pertencem às minhas memórias, já que sou uma alma que veio do mundo moderno. Zero e as pessoas que ela devorou apareceram neste sonho como pessoas modernas. Isso testifica que o plano dela falhou. Essa seria a explicação mais lógica. Mas e quanto a mim? Roland pensou em várias teorias enquanto descia as escadas lentamente. Ele não pertencia a este lugar, ou pelo menos, ele não pertencia a este edifício. Uma prova óbvia disso era que sua memória permanecia intacta, e ele sabia que isso era um sonho que poderia sair a qualquer momento que quisesse. Claro, na próxima vez ele teria que criar um método mais conveniente de cair. Afinal, ele ainda sentia um pouco de dor na parte de trás da cabeça, o que indicava que a autenticidade desse sonho já poderia se comparar com a realidade. Roland retornou ao apartamento 0825 e examinou novamente a residência. A residência tinha uma divisão normal de 3 quartos, um banheiro, uma cozinha e uma sala de estar sem varanda. Dos 3 quartos, um era de Roland, outro era de Zero, e o último era usado para guardar coisas. Nesse quarto de guardar coisas havia uma bicicleta velha sem rodas, uma máquina de costura e uma porta enferrujada. Essas coisas estavam tão velhas e acabadas que nem serviriam para reciclagem. Roland caminhou em direção ao quarto de Zero. Chegando lá, ele viu uma placa que dizia, não entre. Mas Roland não respeitaria algo assim. Ele empurrou a porta sem hesitação, e logo uma fragrância agradável entrou em seu nariz. O quarto era pequeno, mas extremamente organizado. A cama estava bem arrumada, a escrivaninha, perfeitamente organizada, e o chão, bem limpo e lustroso. Roland caminhou pelo quarto, e um diário no canto da escrivaninha chamou sua atenção. Ela tem um diário. Essa seria uma ótima oportunidade para saber das experiências passadas de Zero. Ele pegou o livrinho rosa e logo notou que havia uma fechadura de plástico ao lado. Mas isso não seria o suficiente para detê-lo. A fechadura de plástico servia apenas como um conforto emocional para crianças. Isso não impediria uma pessoa de dar uma espiada no diário. Roland pegou 2 palitos de dente, enfiou-os no buraco da fechadura e os moveu para lá e para cá. Após algumas tentativas, ele logo conseguiu abrir a fechadura de plástico. Roland abriu o diário na primeira página. A caligrafia parecia imatura, mas não havia muitos borrões ou rasuras. Aparentemente, ela tratava esse diário com muita seriedade. 16 de fevereiro, devido à transferência de escola,
tive que me mudar para a cidade. O dono da casa se chama Roland, um tio muito bagunceiro. Ele trabalha num bar e sempre dorme durante o dia. Sai de casa ao anoitecer e só volta à tarde da noite. Ele sempre tá fedendo álcool. Eu não quero viver aqui, mas minha família disse que o tio Roland só cobra o mínimo para eu ficar na casa dele. Minha família também disse que vai me mandar de volta pro interior se eu fizer outra reclamação. Que enredo absurdo é esse? Roland ficou irritado. Em sua vida antiga, ele raramente ia no bar, mas neste sonho ele trabalhava num bar. Além de tais absurdos, o sonho em si era um lugar sem sentido que frequentemente conectava numerosos fragmentos sem relação alguma, sendo que ninguém no sonho notaria algo de estranho. Sabendo disso, Roland sentiu que não precisava mais ser tão cauteloso nesse sonho. 27 de fevereiro, a escola começou. Parece que tio Roland foi demitido. O jantar de ontem foi um miojo que eu comprei. 2 de março, eu gastei toda a minha mesada em miojos recentemente. Isso não é um bom sinal. A revista disse que aos 12 anos o corpo está em fase de desenvolvimento e precisa de nutrição suficiente para o crescimento. Eu tenho que conversar com tio Roland. Se ele me bater, eu ainda assim vou suportar. Não quero voltar pro interior. 3 de março, ele concordou com minha ideia. Isso é ótimo. Todo mês ele vai me dar uma certa quantia de dinheiro para comprar comida fresca. Mas quando eu não estiver na escola, serei a responsável por preparar as refeições. Quem é que tá tomando conta de quem mesmo? Eu sinto que ele deveria me dar um salário por isso. Mas deixa pra lá, eu sempre fazia as tarefas de casa lá no interior também. Já estou acostumada com isso. 8 de junho, já faz 3 meses que eu cheguei nesta cidade. Eu fiz um monte de amigas. Eu também tenho as melhores notas da sala. Embora tio Roland seja bagunceiro e descuidado, ele não é um cara ruim. Pelo menos ele não me bate. O único problema é que ele ainda não arranjou um emprego. Parece que ele tá desistindo de procurar, e isso não é um bom sinal. Não vamos conseguir sobreviver só com o dinheiro que a família do tio Roland manda pra ele. Eu tenho que ajudá-lo. 22 de junho. Poxa. É tão difícil ganhar dinheiro. Eu vendi alguns desenhos de anime para os estudantes do reforço escolar, mas só consegui 15 yuan. Isso não dá nem para 2 dias de comida. Será que estou sendo rude com o tio Roland? Eu sei que ele já é um adulto, mas sinto que fui mal educada com ele hoje. Tem hora que eu simplesmente não consigo me controlar. Será que eu cheguei na fase rebelde? 25 de junho. Jesus Cristo. Eu fiquei tão assustada hoje. Eu cheguei em casa e vi tio Roland caindo de uma montanha de cadeiras. Ainda bem que tinha um sofá embaixo dele. Será que ele queria cometer suicídio? Eu fiquei tão aflita. E se ele se machucasse? Isso só pioraria as chances de ele arranjar um trabalho. Enfim, amanhã vou perguntar a ele o que aconteceu. Ignorando os detalhes triviais, Roland só gastou meia hora para ler todo o diário. Ele agora entendia por que Zero morava com ele. O sonho criava histórias de origem para cada um, adaptando-os para uma identidade moderna. Sem dúvida alguma, essa era uma estrutura bem complexa. Não foi à toa que ele ficou em coma por quase 2 meses após a Batalha das Almas. Ao colocar o diário de Zero de volta no lugar, Roland notou algo que o deixou um pouco intrigado. Havia uma pilha de livros perto da escrivaninha. Parecia que eram os livros didáticos da garotinha. O primeiro livro didático era de literatura e o segundo era de ciências sociais. Quando Roland viu o terceiro livro didático, ele perdeu o fôlego por um momento. Era um livro didático de química da 8ª série. O conteúdo era simples, com apenas algumas palavras. A maior parte do livro era composta de gravuras. Ao pular para o final do livro, Roland notou que a última página estava dobrada. Roland desdobrou a página e uma tabela periódica completa apareceu diante de seus olhos. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.